Boa tarde, pessoas! Como vocês estão? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os sóis em terra, né? E aí uma coisa que eu já gostaria de ressaltar é que tudo, né? Tudo na vida e na astrologia não é diferente. A gente não consegue colocar em caixinhas 100% todos os signos. Então, associar signos de ar e signos de terra a apenas práticos e racionais é uma falha em alguns níveis, porque vários signos têm várias coisas relativas a isso também, embora tenham também essa sensibilidade mais visível, como são os signos de fogo e de água. Porém, os signos de terra e ar também têm essa sensibilidade. E quando a gente fala de signos de terra, a gente precisa lembrar que o primeiro oráculo que existiu no mundo, na vida, né, segundo a mitologia, é Gaia, que é a nossa mãe terra. Então, assim, como não ter sensibilidade se você tem capacidade divinatória? Todos os seres humanos têm capacidade divinatória e não é diferente de todos os signos. Então, assim, colocar em caixinha é ruim, né? Vamos abrir, expandir nossa consciência e é esse o objetivo dessa jornada. Então, só para lembrar, o Sol ele nos dá calor, vida, energia e comida. Isso eu tô falando do astro, né? O Sol. Então, trazendo aqui, né, na verdade, para o nosso mapa natal, trabalhar as nossas potencialidades no Sol faz com que a gente tenha tudo isso, calor, vida, energia, né, nutrição, dentro da gente, e isso vai ser visível aos outros, porque ele faz parte da nossa personalidade, aquilo que é mais percebido pelas pessoas. Cultivando aquilo que a gente tem para manifestar, a gente se nutre, né, daquilo que nos faz sentido, e assim a gente pode ter melhor qualidade de vida e autenticidade, porque a gente está desenvolvendo aquilo que a gente veio manifestar nessa vida, né? E isso manifestação em vários níveis, tá? Mental, espiritual e corporal e sentimental também. Então, qual é a dualidade de terra? Em que polo está os signos de terra? Eles são do polo dos receptivos e magnéticos. Terra e água, né? Estão nesse polo. Autocontidos e fortes através de reservas internas. Então, por isso que a gente vai ver várias vezes signos de terra precisando de um tempo para organizar as ideias, organizar os planos e tudo mais. A triplicidade está relativa aos elementos. 4 elementos, 3 signos relativos a cada elemento. Então, os signos de terra, eles são práticos e estáveis, né? Eles são muito relacionados a realismo e pragmatismo e também, claro, como não, conexão com a natureza, né? E os seus ciclos, que nem sempre são papum rápidos, né? A quadruplicidade, né? A quadruplicidade nos fala das qualidades fixa, mutável e cardinal, né? Essas qualidades aí, elas são a interação do signo com o mundo exterior, então como eles interagem com o mundo à sua volta, né? Os cardinais são os empreendedores e extrovertidos, né? Eles são iniciadores. Aqui no signo de terra nós temos Capricórnio, e aí é a primeira vez que a gente vai ver um signo cardinal vindo por último, por assim dizer, na escala dos signos. Os fixos são resistentes a mudanças, eles são aprimoradores e finalizadores, né? Então aqui nós temos o signo fixo de Touro, certo? Mutáveis. Mutáveis são aqueles que são flexíveis, versáteis e adaptáveis, né? Eles são capazes de ajustar-se a diferentes circunstâncias. O signo mutável aqui é Virgem, e é interessante porque o primeiro signo que aparece de terra na escala, assim, dos signos é Touro, que é o fixo. Depois vem Virgem, que é mutável. E depois vem Capricórnio, que é o cardinal que começa, como eu comentei com vocês, cardinais começam as estações. Então, Capricórnio aqui no hemisfério sul começa o verão e no hemisfério norte começa o inverno, né? Então é muito interessante ver esse tipo de coisa. Qual a polaridade aqui deles? A polaridade é assim, o signo oposto a si. Então, como a gente vê nos de ar, por um exemplo, o oposto de Leão é Aquário, né? Que são os dois signos fixos. Aqui nós temos signos que expressam as características opostas àqueles que a gente vai falar. Então, nós temos com Touro, nós temos Escorpião,
que é o signo fixo de água. Touro fala de posses pessoais, né? Escorpião fala sobre legado, ou seja, as posses que não vão ficar com a pessoa, aquilo que vai ser deixado para as próximas gerações. Ele tem a ver também com as posses compartilhadas, né? O legado tem a ver com tudo isso. Então é interessante para o taurino exercitar o polo oposto. É importante que ele conquiste as coisas dele, porque faz parte, né, da constituição da pessoa, né, enquanto taurina. Mas é interessante exercitar esse lado de o que eu vou deixar, como eu quero ser lembrado, né? Quais são as posses que eu posso compartilhar com as pessoas e criar algo novo junto. Já em Virgem, o polo oposto é Peixes, né? Então, Virgem fala de trabalho e automelhoramento. Já Peixes fala dos sonhos e da autoilusão. Então, como o virginiano tende a ficar muito focado no trabalho, principalmente interno, né? Que é muito autocrítico e também crítico com os outros, buscando automelhoramento, é importante que ele exercite a capacidade que Peixes tem de ver além, né? E de imaginação, de sonho, de sair tanto da coisa do dia a dia e imaginar mais, sentir mais, né? Estar mais nesse sentido. Então é interessante para o virginiano fazer isso. Já Capricórnio tem polo oposto com Câncer, né? Capricórnio fala sobre a vida pública, as manifestações fora, né? A conquista fora e tal. O trabalho, estou mostrando aqui o que eu estou fazendo. E Câncer fala sobre a vida no lar, a vida interna. Então é interessante o capricorniano, justamente porque é um signo bastante sensível, né? Bastante sensível, na verdade. Ele trabalhar essas águas internas, né? Os sentimentos, o lar, a relação com a família, seja essa família amigos ou família espiritual, enfim, o que seja. É legal ele não perder esse contato com as pessoas ao redor, porque senão fica só na vida pública, né? Fica só com o conquistar, que é uma característica de Capricórnio muito forte, né? Então, vamos ver algumas características dos símbolos agora, né? Touro, a frase de Touro é eu tenho, né? Como eu coloquei pra vocês, Touro fala sobre as posses pessoais. O símbolo de Touro, né? O símbolo tem aquele desenhinho e é um animal também, né? O touro. O touro é forte, teimoso e lento. Rumina as coisas, né? Pode ser feroz e pode ser gentil. O símbolo representa os chifres e a cabeça do touro, né? Também contorna o queixo e a parte da garganta, que é a parte que rege, né? Nos homens, o pomo de Adão, a garganta aqui, o pescoço, é uma região que touro rege. E é interessante isso, porque aquela coisa de eu falo enquanto crio é muito real para o taurino. Então, ele fala as coisas quando ele já tem um plano traçado, né? E ele vai seguir aquele plano para conquistar. Então, é uma meia-lua também, né? O símbolozinho de touro é uma meia-lua formando uma taça que se repousa sobre o círculo do sol. A taça também representa o poder material e a riqueza derivada da força da vontade. A força da vontade sendo o círculo. Então é interessante se você pensar, por exemplo, em culturas antigas que cultuavam muito o touro. Como por exemplo, os minoicos, né? Os minoicos cultuavam deuses que têm características de touro e tal. E isso é muito interessante, porque é um signo extremamente sensível nesse sentido, né? No sentido físico e espiritual da coisa. Então é interessante prestar atenção nessas coincidências, por assim dizer, né? Perigo de touro, né? Uma tendência a se envolver em situações violentas e que envolvem amor, já que é regido por Vênus, né? E dinheiro. Tendem a se desentender com os outros e causam revolta e raiva nos parceiros amorosos, principalmente, por conta de teimosia e possessividade, né? Então é interessante trabalhar isso daí, tudo em touro. A frase de Virgem é eu analiso. E realmente o virginiano tem essa capacidade de analisar as coisas até com uma riqueza de detalhes que você se assusta, né? O símbolo de Virgem, a Virgem, né? A Virgem representa a pureza de razão, modéstia, diligência e serviço a si mesmo e aos talentos, né? De si mesmo para ajudar os outros. A Virgem é usualmente representada segurando um molho de trigo, né? Que simboliza o uso de ideias e habilidades para beneficiar, nutrir o mundo.
O símbolo, né, representa a Virgem. É a representação dos órgãos reprodutores fechados, aquela coisinha assim. E intocados. Em termos simbólicos, esse glifo é uma linha reta conectada a duas linhas curvas. Uma é cruzada. Isso representa a sabedoria ligada ao sentimento e à emoção, né? Então se engana quem diz que virginiano não sente nada, é um coração de gelo e tudo mais. Na verdade, eles sentem muito e essa aparente frieza esconde, na verdade, uma necessidade de trabalhar muito seus sentimentos feridos, né? Aqueles sentimentos exagerados, assim, que estão feridos, talvez, por conta de algo que aconteceu. Então, ele Virgem, né? Rege o sistema nervoso e os intestinos. E eles tendem a ter estresse e tensão nervosa também, né? Particularmente suscetíveis a úlceras, né? Estresse muito. E assim, a Virgem, de modo geral, também, no passado, trazia mais o significado de mulher indomável e indomada. Aquela que não se submete, né? Virgem era isso. Não necessariamente que não tinha filhos, não necessariamente que não tinha relações sexuais. Era aquela mulher que não é domada por ninguém, apenas si mesma, né? Então, essa característica do signo de Virgem também é bastante forte nas pessoas. Perigo. Causam raiva e violência nas pessoas por causa dessa tendência a interferir por conta da sua crítica, né? E atitudes insensíveis. Insensíveis por quê? Porque tem todo esse processo. Nós virginianos, né? A gente se apoia na razão para não sofrer com a emoção, né? Então, precisa equilibrar isso tudo aí. Capricórnio, né? A frase de Capricórnio é eu uso, né? Então, o símbolo é a cabra. O símbolo de Capricórnio é a cabra. É esse animal confiante e capaz de subir alturas tomando vantagem de cada passo. Então, ele usa cada passo que ele dá para subir mais. A cabra dá cabeçadas até passar pelas obstruções do caminho. O símbolo de Capricórnio, aquela coisinha esquisitinha assim, representa a barba, né, da cabra em forma de V e o rabo curvado do peixe, né? A cabra marinha, o caprinus, né, que é o símbolo de Capricórnio. Também representa o joelho humano e sua rótula. Joelho, articulações, ossos são as partes que Capricórnio rege. Inclusive, pessoas de Capricórnio tendem a ter uma estrutura óssea proeminente, bonita, assim, de ver, né? Aquela coisa, assim. Você percebe que a pessoa tem esses cheekbones aqui, né? O osso aqui da bochecha é bastante determinada, assim, o queixo também. O que chama atenção, né? Eles também tendem a ter problemas relativos aos ossos e articulações. Então, tem cuidado aí. Em termos simbólicos, né, esse símbolo são duas linhas retas que se encontram conectando a um círculo e uma crescente. Isso representa a mescla de autoridade e responsabilidade que é reforçado pela energia e paixão. Então, o capricorniano é esse ser que está entre mundos, porque o símbolo dele já é um ser de dois mundos, né, de água e terra, indicando que é um ser de extrema sensibilidade. Extrema sensibilidade. Começa o verão. O verão tá com a vida pulsando, verão aqui no sul, né? No hemisfério sul. A vida está pulsando, as coisas estão assim latejantes. Então, Capricórnio é esse signo, né? Que leva as coisas pra frente, porque ele vê um potencial muito grande, aí ele vai lá, vai até conseguir. Isso não significa que os sentimentos ficam de lado. Quando eles ficam, é porque a pessoa não tá sabendo trabalhar bem os sentimentos e tá sofrendo bastante com algumas coisas, né? Então, até por sentir para onde ir, ele trabalha de uma forma bastante direta, exata e precisa, né? Perigo de Capricórnio. Outras pessoas podem guardar rancor e ressentimentos da frieza e reserva capricornianas, porque quando eles se machucam ou acham que foram enganados ou coisa do tipo, eles se fecham completamente, né? Segredos do passado são com frequência usados contra capricornianos, né? Então, gente, eu tentei ser concisa aqui, mas signo de terra, né? Mudamos aí as polaridades, enfim. Espero que vocês tenham gostado e o recado continua o mesmo. Não vamos fechar os signos em caixinhas. Existem características em comum? Existem. Mas o mapa natal
é muito mais rico do que apenas um signo, né? Apenas o signo solar. Então é isso, meu povo. Beijos e espero que tenha valido a pena.